O pós-jogo de Santos e Bragantino vem em instantes. Antes eu mostro para vocês como eu estou vestido de Insider em plena Vila Belmiro. E se você nunca comprou Insider, utilize o cupom EUVIMDESANTOS para começar a comprar na Insider. Porque o mês de setembro ainda não acabou e durante este mês de setembro temos mais alguns dias. Juntando o desconto do cupom EUVIMDESANTOS com todos os descontos especiais deste mês, você pode chegar a até 50% off. Então vale a pena você comprar sua camisa Tech da Insider, vale para vir na Vila. Ah, mas Noronha, de preto na Vila, eu quero ir de branco. Tem tantos modelos que você vai se perder com as suas escolhas na Insider. Então, vale a pena, usa o cupom VINDESANTOS e bora pro pós-jogo. Muito que pena, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e dava para vencer. Estamos aqui com a análise de Santos 2, Bragantino 2, 2 pontos perdidos, sejamos honestos. Dá para ver esse jogo por dois lados. Primeiro que não só por estarmos na frente em determinado momento do jogo, eu acho que o Santos jogou melhor, eu acho que o Santos toma o gol de empate numa falha da bola aérea, que entra dia, sai dia, não é ano a ano, entra dia, sai dia, ela não é corrigida, em algum momento ela ressurge e aparece no pior momento possível. Vou analisar esse lance em instantes. O lado positivo, até olho a tabela do Brasileiro aqui para não cometer um erro, este empate nos colocou 5 pontos acima da zona de rebaixamento, em que Sport, Fortaleza, Juventude e Vitória, inclusive Juventude e Vitória tem 22 pontos, Santos tem 27, vão se afundando cada vez mais. Esse ponto pelo menos nos faz abrir mais um de vantagem sobre isso e a gente precisa analisar a realidade do Santos ainda é, e provavelmente será até o fim do campeonato, brigar contra o rebaixamento. Também, um lado positivo, o Vojvoda segue sem perder, quarta partida que não sai derrotado. São 3 empates, uma vitória. Sei que a gente não venceu, mas vamos tentar pensar positivo de novo. Foi um jogo em que o Vojvoda colocou um time que foi melhor que o adversário. O Bragantino basicamente deu 2 estocadas no Santos, e nesses 2 lances foram gols, e aí ocorrem falhas, principalmente na minha visão, no segundo gol. E o nosso problema segue sendo da finalização, que melhorou hoje. O Santos fez 2 gols, né? Mas, por exemplo, vamos usar o lance do Lautaro no começo, poderia ter feito 1-0 mais cedo. Houve outras oportunidades em que o Santos finalizou mal, principalmente nesse lance do Lautaro e alguns do Guilherme. Enfim, acho que o Santos jogou melhor, acho que o Santos pode, né, ter a evolução, a palavra evolução utilizada em seu futebol, mas o fato é que perdemos 2 pontos. O Santos hoje foi melhor que o Bragantino e poderia ter vencido. Então você escolhe o seu lado aí, o lado da lamentação ou o lado de enxergar a positividade. Eu vou mais pelo segundo e até por isso eu vou começar pelo primeiro, porque coisas erradas aconteceram e a gente precisa comentar, e depois eu falo das boas. E eu acho que a principal foi a falha na bola aérea. Elogio aqui até a Ana Thaís Matos, que no Sport TV, né, acredito que vocês tenham assistido pelo Sport TV, comenta que o gol, o Mike, por algum motivo inexplicável, dá um passe para trás, né, deixando o camarada do Bragantino vir pegando impulso, correndo em linha reta para frente, para cabecear na direção do gol, sem precisar virar. Não, ele veio direto. Você pega mais força, a cabeçada foi muito forte. E o Mike dá um passo para trás. Tipo, o que ele vai fazer nesse passo para trás? Você tem que dar um passo na direção do cara para quebrar o embalo dele, para quebrar o impulso dele, né? Impedir essa progressão. É uma falha que faz isso. Eu concordo com a Ana Thaís, depois eu posso até olhar se o Luan também não erra feio. Mas esse passo para trás na direção do gol, né, do Mike, faz com que o Luan saia atrasado para marcar o cara. Então, assim, você olha a bola aérea, o momento da cabeçada, parece que a falha é do Luan. Mas acho que a Thaís Matos foi precisa. O Mike dá um passo para trás que é inconcebível e que ajuda muito o jogador do Botafogo. Marcação em bola aérea não é só você cabecear, é marcar no corpo, é impedir o impulso, impedir o salto, é impedir o cara de se mexer, que ele cabeceie parado. Provavelmente a bola vai mais fraca, né? O Santos, e na minha concepção, de novo, posso analisar depois, mas na minha concepção, o Mike dá esse passo para trás e permite ao Bragantino essa liberdade. Eu vi algumas pessoas falando que no lance que surge o escanteio, né, que é uma falta, o Bragantino do lado oposto, a bola sai
cruza toda a área, perdão, o Luan, acho que toca para escanteio, que o Brasão deveria ter saído. Olha, eu fui olhar o lance antes de gravar, e da minha visão aqui, o Brasão não estava muito longe da bola, ele estava no gol, né? Não tinha porquê, eu não vejo sentido nessa crítica ao Brasão. Quero pontuar, caso você seja uma dessas pessoas, que eu realmente não tô concordando, não tô entendendo essa visão. No primeiro gol, é um lance que eu dou mais mérito ao adversário do que critico o Santos. Não que a cabeçada não tenha mérito, inclusive foi uma ótima cabeçada. Mas eu dou mais mérito na jogada construída do primeiro gol, porque você pode falar, mas o João Schmidt toma o drible do Lucas Barbosa, toma uma finta, né, não necessariamente um drible. O que acontece? O Alexis Duarte tá num cara, ele tem que sair para cobrir o passe longo, aí a bola cruza por trás dele. Também não tem como ele fazer mágica. Eu acho que foi mais mérito do Bragantino, e o Brasão deu a saída de sempre dele. Nossa, a brincadeira arrastou aqui, perdão. Tem lances em que o jogador adversário vai conseguir acertar essa cavada mais alta do que o espacate, né, por assim dizer, do que o ataque à bola do Brasão. A maioria dos jogadores toca por baixo. O Lucas Barbosa foi muito bem no lance, tocou bem por cima, né? Então eu dou mais mérito ao Bragantino no lance do primeiro gol do que erros. Se você parar para pensar, foram os lances que o Bragantino chegou, né? Não criaram muito além disso. O Santos não, o Santos criou constantemente. E há de se valorizar a movimentação do, para mim, melhor jogador do Santos na partida foi o Lautaro Dias. As possibilidades que o Lautaro abriu para o ataque do Santos foram importantíssimas, né? Com roubos de bola. Eu anotei aqui, ó, 4 lances em que o Santos pressiona e força o Bragantino a errar. Aos 4 minutos, aos 9 minutos, que é o lance, inclusive, que o Roleiser acha o Lautaro na diagonal, que eu tenho cantado desde o vídeo de anúncio do Lautaro, que ele faz, e o Lautaro chutou para fora. Aos 18, que é o que o Zé Rafael tenta tocar pro Lautaro na área, que estava bem posicionado, e o zagueiro acabou cortando. E aos 29, quando o Cleiton, goleiro do Bragantino, tenta um passe, a bola, o Santos corta, né, o passe, mas aí cai no Roleiser em impedimento. O Santos, de novo, pressionou muito bem, tá? Isso são os lances do primeiro tempo. Teve lance no segundo, o próprio Lautaro rouba uma bola, o juiz marca uma falta, que ia sair, se eu não me engano, ainda estava o Barreal em campo e o Bilal, que estreou. Entrou o Bilal. Mas enfim, isso agora não é hora pra graça. E o juiz dá uma falta do Lautaro, que não foi falta, ele pega só na bola. Enfim, é um sistema que funciona, e que o Lautaro foi muito importante hoje, na marcação-pressão e na movimentação. Aí pecou em uma das finalizações, na outra não, né? Na outra foi centroavante mesmo, se arrastando. Aliás, uma linda assistência do Souza. E aí eu vou pontuar o que o Guilherme fez nesse lance, porque o cruzamento é do Souza, o gol do Lautaro. Mas o Guilherme, ele recebe a bola e dá quase de primeira, ele domina, toca pro Souza. É um passe muito rápido. E durante o jogo inteiro, o Guilherme recebia e fazia lá a enrolação dele, enrolava. E na terceira, quarta, eu lembrei daquele vídeo que tem aqui no canal sobre isso, que deve se chamar Isso que o Guilherme faz é o que me irrita, algo do gênero assim, que é observar quantos jogadores do rival passam por ele voltando enquanto ele não decide o que vai fazer. O que isso significa? Significa que ele está trazendo o ataque do Santos e está fortalecendo a defesa. Você domina e para, e a defesa vai voltando, eles vão se organizando. Em vários lances, passavam 2, 3 caras da linha da bola, e eu falava, Guilherme, meu filho, vai. Nesse lance que ele toca pro Souza, ele toca. Não dá tempo pro Bragantino voltar. E o Santos encontra a zaga do Bragantino quebrado. O Lautaro faz o gol, o Souza tem espaço para fazer esse cruzamento. Então precisa ser mais veloz. E o Lautaro foi um jogador que deu essa movimentação e essa velocidade ao Santos na partida de hoje. Acho que isso foi muito importante. Acho que o Santos marcou um pouquinho diferente. Eu quero observar o 4-4-2 no ataque, beleza. No ataque do rival com a bola, construindo, o Santos marcou em 4-4-2. A pressão acho que foi um pouco diferente. Tenho a sensação, eu quero observar com mais calma, apesar de ter dado certo, que não foi a mesma formação de jogos anteriores. Mas enfim, deu certo, depois eu mostro isso. Eu quero falar em vídeo com calma também do Guilherme, mas a parte teórica, pelo menos da teoria que eu analisei, eu passei aqui. Foi isso, não tivemos grandes alterações táticas, tirando na hora das substituições no segundo tempo, em que aí sim, vamos falar sério, o Bilal entra pela direita, depois ele troca, é mandado para a esquerda porque o Cabadeiro entra, e o Guilherme ficou por alguns segundos ali como meia. Eu não entendi por quê. Depois ele sai desse meio e embola ali pelo lado esquerdo, primeiro com o Bilal, depois com o Cabadeiro, porque o Vojvoda manda o Cabadeiro e o Bilal trocarem de novo. Então, o Santos ficou sem meio. Então, essas trocas, tirando o Barreal e o Roleiser para colocar 2 pontas de velocidade, foi uma aposta do Vojvoda, na minha concepção, em jogar no contra-ataque. Só que, né, ó, vamos ver um minuto aqui.
as últimas substituições do Santos, não a do Igor Vinícius, né? A de Tiquinho no Lautaro e do Cabadeiro no Barreal foram aos 30. O gol dos caras foi aos 32. Então a ideia dele de jogar com esses dois caras de velocidade, o Bilal e o Cabadeiro, mais o Guilherme, durou 2 minutos. E aí já não tinha muita opção no banco. Então é um acaso, claro, é um acaso. Eu entendi o que ele quis fazer, mas rapidamente esse sistema foi quebrado. E o Bragantino, no primeiro tempo ficou muito claro, o Bragantino dava espaço, aí faz o gol. O Santos não conseguiu criar do gol do Bragantino até o fim do primeiro tempo. No segundo, graças a essa velocidade de raciocínio do Guilherme, graças também ele foi o primeiro gol, né? O Santos tira o Bragantino dessa zona de conforto defensiva e logo depois, 2, 3 minutos depois, faz o gol de novo, porque o Bragantino se abriu, né? Então, o gol do Bragantino, a falha na bola aérea, não só tirou 2 pontos do Santos, mas também tirou um sistema que era favorável ao Santos. É muito importante a gente notar como essas quebras, essas falhas quebram um sistema, quebram a ideia do jogo. O erro na bola aérea quebrou todo o jogo de campo, de gramado que o Vojvoda pensou. O Santos jogou muito mais que o Bragantino e uma bola aérea quebrou toda a ideia. Quebrou no primeiro tempo o domínio de mais ataque, quebrou no segundo tempo a ideia de jogar com caras em velocidade, porque a partir do gol o Bragantino recuou de novo e não tinha mais espaço para você jogar em velocidade. É uma pena mesmo que o Santos tenha tomado esse gol, mas é aquilo, né? Nos mantém também nessa realidade. O Santos pularia 5, 6 posições com a vitória e não foi o caso, ficou inclusive com 1 ponto a menos que esse bonde todo que tem 28 pontos, pelo menos voltou, né? Manteve 5 pontos à frente da zona de rebaixamento, porque o Juventude também empatou nessa rodada. Ou abriu 1, né? Porque o Vitória perdeu. Então abriu 1 na concepção geral. É verdade. Enfim, o Vitória estava acima. Bom, enfim, vamos falar de jogador a jogador. Reitero, não vi problemas na atuação do Brasão. Acho que o primeiro gol foi inteligência no ataque do Bragantino. O segundo, nas 2 bolas. Gente, não é porque a bola está em cima da área, no espaço aéreo da área, que o goleiro também faz milagre. A gente se acostumou, eu sei, com o João Paulo, que não saía nem por decreto, mas as 2 bolas, tanto a de escanteio, absurdo de escanteio, né, na falta, e a do escanteio eu não vi, bola para cima do Brasão. Agora o Mike pra mim tá muito abaixo. O Mike tá muito abaixo. Que produção ofensiva o Mike te traz? Talvez alguns botes nessa pressão eu consiga elogiar a presença do Mike. De resto, um jogador que não tá acrescentando muita coisa. Não tá acrescentando e tá cometendo erros infantis. O jogo contra o Vasco, você pode falar que todo mundo foi mal. Óbvio, o 1-0 sai no lance que ele larga a bola. A bola saiu. Eu sei que a bola saiu. Pelo amor de Deus. Fomos extremamente prejudicados. Mas o Mike não pode parar. Ele parou. Saiu o gol dos caras. Hoje, erra na bola aérea. Falando em ser prejudicado, aliás, na minha opinião, o juiz deu uma bela mão pra gente. Eu acho que foi pênalti do Luan Pérez. Te entendo se você discordar. Uma câmera atrás do gol mostra que não pega no rosto. Isso não pegou, na minha visão. Pega aqui, e aí talvez tenha batido mais a canela do que o pé, mas meio que qualquer árbitro poderia dar. Acho que ali demos sorte do VAR não interpretar nem para chamar o árbitro. Era um lance duvidoso, de dúvida, né? Gera uma discussão, não era uma certeza pro VAR falar, vem olhar porque tá errado aqui. Mas, enfim, a bola o Luan não pegou de fato. O Luan que erra nessa bola aérea também, eu acho, e hoje uma partida menos segura. Não gostei tanto do Luan quanto nas partidas anteriores. O Alexis Duarte eu acho que foi um Adonis Frias da vez. Estreou, não vi comprometer, também não vi brilhar. Acho que temos aí um zagueiro que precisa de tempo para acostumar. Não brilhou hoje, mas também não vi relação dele com os gols. Inclusive comentei o primeiro da participação dele. Achei o Souza bem ofensivamente de novo, tanto que dá essa assistência. Acho, é um palpite, que a lesão do Adonis Frias, se você não viu, ele sentiu a panturrilha, não parece que não é nada grave, mas resolveram poupar. Acho que a lesão do Adonis Frias tirou a oportunidade do Santos hoje de jogar com 3 zagueiros. Não sei se desde o começo, não sei se faria essa substituição. Mas o Souza, você vê, tem lances no final, um pouco quando ele sair, para a entrada do Igor Vinícius, ele sente câimbra, parece. É um lance que ele dribla 3, 4 caras e vai pro meio. Talvez jogando um 3-5-2, você não precisasse do Souza recuando tanto para defender e pudesse ter o Souza para ajudar o Roleiser nessa armação. Talvez, enfim. Acho que essa lesão do Adonis Frias tirou essa oportunidade, mas eu gostei da partida do Souza. Acho que o Schmidt foi abaixo das 3 partidas que ele tinha feito com o Vojvoda, não acho que foi pavoroso, como eu já vi gente comentando. Não acho que ele errou feio no gol. Eu tô falando até com a bola, não acho que ele tá participado tanto. O Zé Rafael acho que hoje foi médio no nível Zé Rafael, não foi tão bem quanto em partidas recentes, mas também não comprometeu na minha ideia. Tá um pouquinho sobrecarregado porque ele tem que ajudar na armação também, né? Isso ele não ajudou tanto hoje. Quem era o principal armador era o Roleiser, que tem
esse costume, até o Grafite comenta durante a partida, coisa que a gente sempre comenta aqui, de cair mais pro lado direito e tal. Saiu bravo, né, pela impressão que deu, mas eu não acho que ele tenha feito uma grande partida. Inclusive, ele passou por um problema que o Neymar passa às vezes, que foi recuar e ter que buscar a bola lá atrás, aí perde a bola e dá contra-ataque pros caras na beira dessa área. O goleiro tem que receber a bola lá na frente. Quando ele tem espaço, ele consegue a arrancada. E claro, teria dado uma assistência, inclusive exatamente assim, numa arrancada com espaço pro Lautaro, que infelizmente chutou torto. Não, nem chutou torto, né? Chutou pra fora, não foi um erro clamoroso, absurdo, mas é um lance que você tem que fazer. O Barreal, belo gol, parabéns pela calma no lance do gol, acho que foi bem legal, mas no restante também não vi grandes participações. Agora vamos pontuar, com a bola rolando. Em finalizações ele foi bem, tem aquele lance que o Cleiton defende de bumbum, para não falar outra coisa, que é um bom chute, né? Acho que teve outro no primeiro tempo. Essa participação de chute foi legal. Não participou muito da armação do jogo, pelo menos não estou lembrando de lances aqui, não anotei nenhuma situação clamorosa do Barreal. Não me agradou tanto, acho que a gente precisa de alguém mais armador ali para ajudar, se você não vai jogar com ponta clássico, que é o que o Vojvoda tentou na segunda etapa com as trocas. Não gostei do Guilherme, gostei do lance que eu falei, quando ele pega e solta, mas é tradição, como é que fala? Sei lá, tô socando madeira, socando prego com a mão aqui, pra me machucar, insistência que não vai dar certo. Eu falo, e não que ele tenha que me ouvir, mas você repetitivo, né? Não entendo essa demora em jogadas, e as finalizações sempre as mesmas. Os gols dele no campeonato não são dessa de levar pra direita e bater cruzado. Teve até um lance no primeiro tempo que ele bate rasteiro, né, cruzado, mais reto, sai na trave que ele tá mais próximo, que a Renata narra como se fosse perigosa, ela pega o replay atrás do gol e fala, não foi tão perigosa assim. Porque nunca é, né? Nunca é. E o Lautaro pra mim foi o melhor em campo pela movimentação, que eu já falei. Dos reservas, a gente pode comentar o Cabadiero, eu acho que ele entra pra jogar velocidade, eu falei, em 2 minutos foi assassinado pelo Mike, né? Ou pelo Luan, enfim, pelo gol de bola aérea, pela falha de bola aérea do Santos. Não teve espaço para ele atacar a velocidade. Entendo que o pessoal vai se apegar na história do Bilal, saindo com bola e tudo, e aconteceu, mas por exemplo, o escanteio que o Zé Rafael cabeceia, a bola passa perto, é um escanteio bem cobrado por ele. Não vou julgar aqui de forma negativa, não. O Tiquinho faz um pivô muito interessante de cabeça, mas depois faz uma falta dentro da área desnecessária, enfim. O Igor Vinícius mal teve tempo, não vou criticar. E quem foi o outro que entrou? Foram 4? Foram 4, né? Bom, se eu esqueci de alguém, foi mal aí, porque não foi tão relevante para a partida nesse momento, creio eu. Lado negativo, perdemos 2 pontos. Lado positivo, abrimos certa vantagem. Vojvoda segue sem perder. Evolução, eu vejo de forma bem honesta. Vocês sabem que eu detesto a palavra evolução, mas eu tô vendo. O Santos hoje é muito mais time do que era 5 rodadas. Isso é um fato, na minha concepção. Muito obrigado pela companhia de sempre. Tamo junto.